A glória é quando? A glória é agora. A glória é agora. A glória é agora. A glória é agora. Viva! Boa noite, consócios, mais uma vez. Boa noite a todos. Sou eu de novo, o sócio 12.049. Estou com João Noronha Lopes e para mais um camarote presidencial. E hoje foi um dia bastante importante para a sua candidatura. Hoje foi um dia bom, Ricardo. Foi um dia em que nós já tivemos... Eu disse a sua, eu queria dizer a nossa. Foi um dia bom para a nossa candidatura. Nós já tínhamos tido a oportunidade de apresentar o nosso programa. Programa esse que foi, entretanto, complementado com boas ideias que integramos a partir das conversas que tivemos com o momento de servir o Benfica. E depois era muito importante conhecer as pessoas por detrás do projeto e, portanto, foi um dia de grande orgulho benfiquista em que eu tive a oportunidade de apresentar uma lista diversificada de pessoas das mais variadas áreas, das áreas da gestão, historiadores da história do Benfica, muito conhecidos, pessoas que têm passado também nas modalidades, e uma lista diversificada, mas unida naquilo que é a mesma ideia para o futuro do Benfica. Exato. Isso impressionou-me, eu já conheci alguns dos nomes, uma coisa que me impressionou foi isso, foi o currículo profissional irrepreensível e o currículo benfiquista irrepreensível também. Exato, eu começaria pelo segundo. Sim. Eu acho que o currículo benfiquista é aquilo que nos une, em primeiro lugar, e depois tentar ter uma lista exatamente de contribuições diversificadas e, no fundo, que possam refletir aquilo que é o Benfica, que é um clube que cobre completamente todos os estratos sociais da população portuguesa, mais novos e mais velhos, de Lisboa e de fora de Lisboa, também temos pessoas da lista de fora de Lisboa, e, portanto, foi um momento de grande orgulho eu apresentar a minha lista às pessoas que eu acredito que podem transformar este projeto num projeto do futuro. E é isso que esta lista traz, não é uma lista que só fala do passado, é uma lista que projeta o futuro e que sabe como o construir, e para isso ter uma boa equipa é fundamental. Muito bem. O que eu lhe propunha era que conhecêssemos melhor alguns dos elementos da lista e se calhar eu ia começar por chamar o candidato a presidente da mesa da Assembleia Geral, Francisco Benítez. Devo dizer, o Francisco está a aproximar-se. Pode aproximar-se, venha ter connosco. Francisco, exatamente. Como é que vai? Pode, sim, senhor, com certeza. Eu devo confessar-lhe, Francisco, nós já estivemos a falar há bocado, por isso é que eu estou a falar consigo com esta informalidade, até andámos na mesma escola e tudo. É verdade, exatamente. Quase se calhar na mesma carteira. Quase. Às tantas estivemos na mesma carteira. Sabe, eu fiquei muito satisfeito por saber que era o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, porque o Presidente da Mesa da Assembleia Geral é, na verdade, aliás, é assim que dizem os estatutos, é a entidade mais representativa dos sócios e eu acho que não podia estar mais bem representado porque me fui percebendo ao longo da campanha que o Francisco sofre como eu. É parecido. Se calhar um bocadinho mais, pelo menos. Podemos medir... Não, porque tu há mais anos. Só por causa exatamente. Porque sofro há mais anos. Nesse caso, concedo. Ó Francisco, já agora eu não sei... O João provavelmente vai ter a oportunidade de o apresentar mais profundamente. Eu queria só lançar-lhe uma pergunta na qualidade de candidato ao órgão, digamos, mais democrático da estrutura do Benfica. Queria que fizesse o seguinte exercício de imaginação. Imagine que nas próximas eleições presidenciais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dizia: eu não vou a debates porque debates é ruído e eu não participo. E também dizia que o próximo mandato ia servir para ele preparar o seu sucessor, porque isso não pode ser decidido numas eleições quaisquer. E ainda a RTP, a televisão do Estado, nem sequer ignorava a campanha, os tempos de antena. O que é que acha que se diria da democracia portuguesa? Eu acho que se diria que não existia. Eu acho que diria que ou estávamos num período de monarquia ou de ditadura. Portanto, das duas era uma. E acho que é exatamente isso que hoje em dia nós encontramos no Benfica. Encontramos ali um regime monárquico quase ditatorial, onde os órgãos sociais, os órgãos de comunicação do Benfica se demitem da sua função de informar os benfiquistas.
portanto, que ainda por cima são pagos pelo dinheiro dos benfiquistas e demitem-se desse trabalho, além de que o próprio presidente demonstra uma falta de respeito enorme para com os sócios, que ele já não tinha ideias, nós já sabemos, que ele não tem projeto, também já sabemos, agora que nem sequer se dê ao trabalho de vir debater as ideias dos outros candidatos, dos programas, e informar os sócios realmente do que ele acha bem, do que acha mal, haver um debate. O Benfica sempre foi um clube democrático, mesmo quando Portugal não era democrático. Exatamente. E, portanto, sempre foi um clube onde se discutiu tudo. E é dessa discussão que nasce a luz. Com certeza. Exatamente. E, portanto, ter um presidente que se demite também ele desse papel benfiquista, que é discutir, falar com os sócios, enfim, admitir que essa discussão é salutar e pode ajudar o Benfica a crescer e para outro patamar, logo aí é mais uma demonstração inequívoca que ele, como presidente, deixa muito a desejar, mas talvez como rei ou como ditador é capaz de ter um papel mais importante. Era o que eu pensava, estou bem representado. Parabéns pela escolha, João. Não sei se quer aproveitar para apresentar melhor o Francisco. Quero dizer mais uma vez que é com uma grande satisfação que eu tenho o Francisco, não só como parte da lista, mas como representante de todos os benfiquistas, que é esta a função e o cargo do Presidente da Assembleia Geral. E porque eu acho que o Francisco e muitas das pessoas que o acompanhavam representam o benfiquismo na sua faceta voluntarista, na sua faceta altruísta, envolvidos no clube, envolvidos nas modalidades, participantes nas Assembleias Gerais. E, portanto, é com uma enorme satisfação que eu tenho como Presidente da Mesa da Assembleia Geral e tenho a certeza que não só vai representar todos os benfiquistas, como vai conduzir as Assembleias Gerais num ambiente de democracia e de liberdade, como sempre foi aquilo que se passou no nosso clube. Muito bem. Eu acho que temos um consórcio em linha para nos fazer uma pergunta. Ainda bem que está aqui o Francisco connosco, que também vai ajudar a responder certamente. É o nosso consórcio Fernando. Será que já está? Boa noite. Boa noite, Fernando. Como é que Boa vai? noite. Olá, João. Boa noite. Olá, Ricardo. Olá, Francisco. Olá. A minha pergunta é muito simples. Visto e continuando o que estavam a argumentar em relação aos debates e visto não haver debates públicos, o que é que o João pensa fazer nesta reta final para chegar ao maior número de portugueses a mensagem principal da sua campanha? Fernando, como disse o Francisco, o Benfica é o maior clube democrático português. E a recusa do Presidente em debater é uma falta de respeito para com os sócios que são os donos do clube. E, portanto, se Vieira tem obra que a venha defender, se tem um projeto que o venha partilhar, se mudou completamente de projeto que venha explicar porquê. Agora, o que não pode é continuar a esconder-se atrás de diretores de comunicação e não falar para aqueles que são verdadeiramente os donos do clube. E, portanto, eu lamento que Vieira tenha medo de vir a debate com os outros candidatos. Quanto àquilo que vai passar-se no resto da campanha, nós continuaremos a fazer aquilo que sempre temos feito. Temos andado a esclarecer os benfiquistas, temos andado nas casas do Benfica, temos andado em locais onde se concentram os benfiquistas, temos 700 voluntários que estão muito ativos exatamente para fazerem chegar as nossas ideias ao mundo benfiquista e esperamos que vamos conseguir transmitir essas ideias. Esperamos que a BTV, que é uma televisão de todos os benfiquistas, seja um órgão que seja imparcial na cobertura destas eleições. É impensável que a BTV continue a ser o órgão oficial de propaganda apenas de um candidato. E, portanto, que a BTV cumpra o seu papel, que nós, enquanto candidatos, procuraremos fazer chegar a nossa mensagem a todos os benfiquistas. Muito obrigado pela pergunta, Obrigado, Fernando. Acho que continuamos todos aqui. João Noronha Lopes, Francisco Benítez, estão aqui à disposição dos nossos consócios e a próxima é a nossa consócia Ana Sofia. Vamos ouvir a sua pergunta. Ana Sofia, como está? Está aí já?
Olá, Ricardo, estão-me a ver? Estamos, Ana, está com uma voz muito grossa. Não estou. É o meu porta-voz. Muito bem. Nós queremos uma pergunta, não nos interessa muito de quem vem. Ricardo, nós não estamos a conseguir abrir a câmara. Boa noite a todos. É Nuno Pedro, consórcio Ana Sofia. Outra vez inscrevi-me eu, já tive o privilégio de estar a falar com vocês dois. Outra vez. Nas empresas, por norma, quando se entra, nas empresas que são credíveis, pede-se às pessoas que entram, aos colaboradores que vão entrar, acesso à sua central de riscos do Banco de Portugal, ao registro criminal. Há a forma de nós conhecermos a idoneidade das pessoas para que um dia mais tarde não venhamos a ter surpresas desagradáveis? Olha, há forma de conhecer a idoneidade das pessoas pelos seus currículos, e eu não terei problema absolutamente nenhum em divulgar o meu registro criminal. Aliás, um dos projetos que eu tenho em termos de alteração dos estatutos é criar uma comissão de ética e transparência que fique depositária da minha declaração de rendimentos. E que fique depositária da minha declaração de rendimentos enquanto durar todo o mandato, exatamente para que todos os meus rendimentos financeiros e patrimoniais sejam completamente claros e estejam devidamente escrutinados pela dita comissão. Muito obrigado pela sua pergunta. Já agora, Francisco, a este propósito ainda, o facto de o João Noronha Lopes não ser arguido em nenhum processo, acho que pode ser uma mudança demasiado brusca depois na... Eu acho que isso é capaz de ser um handicap, realmente. Porque isto, se calhar uma multa de trânsito, uma coisa, não se arranja uma multa de trânsito, uma coisa assim? Sobre isso não me posso pronunciar. Eu tenho a certeza que era para ver se conseguia encontrar aqui também. Sim, tenho a certeza resolver esse handicap. O João vai continuar a esforçar-se. Para cumprir o limite de velocidade. Exatamente. Vamos agora falar com outro consórcio nosso, que é o Pedro. Olá, muito boa noite a todos. Peço desculpa não ter a câmara ligada. Quero dar os parabéns pela candidatura e pela lista apresentada. Mas há aqui uma pergunta que me está a tirar aqui o sono, que é: a lista e a candidatura parece demasiado séria e competente para competir com o futebol moderno, com as pressões que existe que nas ligas e nas UEFAs da vida, juntas das arbitragens, das associações. Como é que pessoas tão competentes e que mostram, ou parecem mostrar tanto valor, vão lidar com o chico-espertismo, com os giga-jogas, com as pressões que existe no futebol? Obrigado, Pedro. Já agora, João Noronha Lopes, esta é uma pergunta recorrente. As pessoas acusarem-no de ser demasiado competente, demasiado sério. Como é que reage a estas acusações? Eu lamento imenso esses defeitos. Ninguém é perfeito e, portanto, lamento que me apontem isso. Mas, por acaso, João, o Pedro tem razão. Atenção, falando, tem razão. Digamos que há um sentimento geral sobre: será que uma pessoa séria, correta, etc., vai conseguir dar-se bem no meio do futebol português? Eu sei que o João já tem respondido várias vezes. Falando seriamente, até já respondemos essa pergunta. Sim. Aqui e vamos lá ver as coisas. Primeiro, eu não chego hoje ao dirigismo desportivo. Como sabem, fui vice-presidente de Manuel Vilarinho numa altura bem mais complicada do que aquela que vivemos hoje. Claro. Era importante manter o Benfica nas mãos dos benfiquistas. Segundo, sou gestor há 20 anos, mas nunca fui um gestor de gabinetes. Eu não me fecho em gabinetes, sempre fui um gestor de terreno. Geri na Europa, geri nos Estados Unidos, mas geri e tive que decidir em situações muito complicadas. Passei meses a negociar na China, tive que encontrar parceiros em países asiáticos como o Cazaquistão, fechei contratos com fornecedores em África, abri fábricas na Rússia numa altura muito complicada e, portanto, aquilo que eu lhes posso dizer aos sócios benfiquistas é o seguinte: nenhuma situação que eu vá encontrar no futebol português, nem nenhuma personagem que me passar à frente será mais complicada de gerir do que aquilo que eu já tive que resolver enquanto gestor na minha vida. Nenhuma.
E, portanto, eu sei quem sou, sei ao que vou, sei quem é que está comigo. E no meu passado, enquanto gestor, eu consegui fazer mais, fazer melhor, ter melhores resultados em todo o mundo, sempre observando um código de conduta, como não podia deixar de ser na minha empresa. E, portanto, eu sei que é possível fazer mais, eu sei que é possível fazer melhor, eu sei que é possível ganhar mais, ganhar bem e mantermos fiéis àquilo que sempre foram os princípios de grandeza do nosso clube. É isso mesmo, isso é muito importante sublinhar isso. É isso mesmo. Até porque essa sempre foi, historicamente, a tradição dos presidentes do Benfica. Quer dizer, sempre... Sim, com uma exceção. Exatamente. Não vamos lembrar. Não vamos lembrar lá agora. E, aliás, sim, bom, não interessa. Temos mais uma pergunta em linha. Francisco pode interromper sempre que quiser. Aliás, está aqui já. Estou preparado para isso. Propunha que estivesse já a treinar para representar os sócios e, portanto, intervisse sempre que fosse preciso, designadamente, para me calar. Temos outro consórcio em linha. Tem que ir buscar a buzina. Exatamente. Temos Alguém me arranjei uma buzina? Outro consórcio com uma pergunta para o João, ou até para o Francisco, à vontade, é o Fernando. Outra vez o Fernando. Será o mesmo Fernando há bocado? Talvez seja outro Fernando. É outro Fernando. Fernando II, como vai? Olá, boa noite. Viva, Fernando. Antes de mais, felicitar o João e o Francisco, que aliás tive o prazer de escutar na Casa de Benfica de Loures e trocamos algumas ideias. Depois, dizer que foi uma grande notícia a junção das duas candidaturas. Acho que, usando um pouco o lema da candidatura original do Francisco, é o que faz sentido para servir o Benfica. Depois, as minhas perguntas teriam mais a ver... uma já foi respondida, portanto, como é que vamos tentar chegar a mais pessoas, até tendo em conta a nova situação pandémica que aconteceu hoje com as medidas do governo, que creio que pode também de alguma forma limitar a presença nas casas. Não sei ainda bem se será assim. E, obviamente, uma vez que a BTV não cumpre a sua função, e depois qual seria para o João a primeira medida que acha que tomará quando chegar à presidência do Benfica, assim esperamos, e complementando, se já existem nomes para a SAD e se serão eventualmente divulgados antes das eleições ou apenas após. Relativamente à primeira pergunta, Francisco, tu sempre quiseres, acrescenta. Relativamente à primeira pergunta, nós continuaremos a fazer a nossa campanha tentando chegar aos sócios, mas no cumprimento daquilo que são as leis e os regulamentos e as instruções da Direção-Geral da Saúde. Isso não vai mudar. Tínhamos, aliás, uma ação de campanha, várias ações de campanha já previstas e, portanto, continuaremos a respeitar aquilo que são as recomendações e aquilo que é a lei. Quanto à segunda questão, relativamente à SAD, nós não vamos divulgar os nomes ainda porque essa lista ainda não está completa. E, portanto, vamos esperar mais algum tempo. Muito provavelmente só divulgaremos os nomes depois da nossa eleição para os órgãos sociais do Benfica. Deixa-me só intervir aqui, porque esqueceste uma pergunta, que era qual era a primeira medida. E eu aí deixa-me avançar, porque eu vou dizer qual é que era a primeira medida que eu gostaria que implementasses e que acho que é uma medida que é urgente. Não devia ser a primeira medida, devia ser a -1, que era a mudança estatutária. Acho que é obrigatório que, logo que se tome posse, se crie uma comissão, enfim, com as pessoas da lista ou com quem acho que se deve convidar, para se começar desde logo, o mais depressa possível, a fazer a revisão estatutária, porque os estatutos que hoje em dia estão no Benfica são, eu diria, uma vergonha para os benfiquistas. Portanto, nós temos que rapidamente mexer nesta situação, pôr uns estatutos que realmente sejam estatutos democráticos, que permita que as pessoas possam votar livremente, que possam concorrer dentro daquilo que o país definiu, que são os moldes normais para uma pessoa concorrer a um cargo de presidente. Enfim, há uma série enorme de situações que os estatutos têm que ser alterados, mas têm que ser alterados já.
eu diria que, como grande prioridade, até 2021, no final de 2021, esta revisão estatutária tem que estar feita, é uma prioridade para o Benfica. Deixa-me só acrescentar que o Presidente da Direção está em completo acordo com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Começamos bem. O que quer dizer que começamos bem. Aliás, uma das coisas que nos aproximou desde as primeiras conversas foi exatamente a necessidade para este sócio que está aqui no meio. Desculpem. A necessidade de revermos os estatutos no programa estão várias medidas quanto a isso, desde a limitação de mandatos até a alteração da idade para a elegibilidade do Presidente, até a instituição de um código de conduta em Assembleias Gerais, que aliás foi uma proposta trazida pelo Francisco e que me parece muito importante, e até, por exemplo, a mudança da altura das eleições para tirá-la do meio da época futebolística e pô-la logo a seguir ao fecho da época anterior. Portanto, criar esta comissão de revisão de estatutos é muito importante. Nós vamos procurar que esse debate seja tão abrangente quanto possível, que envolva uma ampla discussão entre os sócios, mas que se comece rapidamente e que se possa concluir o mais rapidamente possível. Muito obrigado pelas perguntas, Fernando Ribeiro. Vemo-nos no Estádio da Luz. Francisco, eu não consigo imaginar melhor maneira de nos despedirmos de si do que... Não é para me despedir. Não é para despedir? Não. Vai ficar? Não. Fica. Isso é ótimo. Estar aqui ao seu lado, não, isso era ótimo. Sabe porquê? Porque esta demonstração de cooperação institucional em que o Presidente da Direção e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral de repente já começam aqui a funcionar de uma forma tão... Não é de repente. Não é. Não quero entender pelas suas palavras que há uma falta de independência da minha parte. Não há, não, senhor. Nem de exigência, nem de rigor. Não, senhor, fez muito bem. Porque Mas há uma identidade realmente... Sim, o Presidente da Direção esqueceu-se de uma pergunta e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral não permitiu. Atenção. Começa imediatamente. É assim mesmo. E vamos acrescentar a esta conversa o Presidente do Conselho Fiscal, que é o José Teotónio. Muito obrigado. Boa noite. Viva. Já vos cumprimentei. Boa noite, exatamente. Já, mas estava lá mais falado. Como vai? Agradeço-lhe. Eu estou a agradecer, queria agradecer aos três, aliás, porque o que se passa aqui para mim é uma espécie de... Eu acho que vocês vão entrar num momento da vossa vida em que há uma grande honra, como é óbvio, mas há uma enorme responsabilidade. E, portanto, eu agradeço-vos isso. Admiro e invejo a honra, mas agradeço muito a responsabilidade porque imagino que isso pese. Eu não conseguiria suportar uma responsabilidade desse tamanho. A pergunta que eu lhe faria era: o que é que o levou a aceitar o convite para presidir ao Conselho Fiscal? Olha, o que me levou a aceitar o convite foram os princípios desta candidatura do João Noronha Lopes. Ele, quando me falou comigo, apresentou-me os 3 princípios básicos, e o princípio básico, o primeiro, era que em termos desportivos, uma muito maior ambição, e nomeadamente na parte europeia, e temos que ter uma equipa para a Champions, porque senão perdemos o tal campeonato da Champions, que se está a formar e que em pouco tempo aparecerá. O segundo era que queria dar um muito maior valor àquilo que é a audição dos sócios e, portanto, pôr os sócios mais na vida do clube e proporcionando-lhe, inclusive, melhores experiências quando vão ao estádio, seja para ver o futebol, seja para ver as modalidades, e sejam os sócios que vivem em Lisboa, sejam os sócios que vivem fora de Lisboa. E a terceira, que era o terceiro pilar, que era ter uma gestão mais transparente, mais informativa, com muito maior rigor e com uma ética irrepreensível, que foi sempre um dos princípios que ele me transmitiu. E, portanto, perante estes 3 princípios, aderi à candidatura, ainda por cima porque conhecia o trajeto profissional do João, que é alguém que, como ele há pouco referiu aqui, já geriu em dezenas de países, ou teve que gerir operações em dezenas de países, numa empresa que tem um código de conduta muito exigente e cuja grande força é a sua própria marca, e sabe que se houver um dirigente que infringe esse código de conduta, é a própria empresa que sofre, não é o dirigente em si. O dirigente ali é o menos importante, mas a marca sim e a empresa é mais importante. E, portanto,
É verdade que é um lugar muito peso, mas quando se tem um presidente destes, que é quem se tem que fiscalizar, pronto, eu acho que aguento. Acho que... João, não sei se quer apresentar este benfiquista aos nossos consócios. O Zé é uma pessoa com quem eu já falava do Benfica há muito tempo e desde sempre houve uma grande identidade daquilo que tinha que ser o futuro do clube, e ele já referiu essas ideias. Eu acho que temos aqui um futuro presidente do Conselho Fiscal que vai ser verdadeiramente o órgão fiscalizador, com todo o rigor, com toda a independência que se quer do Conselho Fiscal. Portanto, eu sei que terei isso dele e espero ter isso dele, e acho que é um presidente do Conselho Fiscal que vai orgulhar todos os benfiquistas. Muito bem. O José Teotónio tem muita experiência também, não queria estar a falar do seu currículo, mas é óbvio, é muito evidente, não é? Manifesto, aliás, manifesto que o João se rodeou daquilo a que se costuma chamar craques. E, portanto... Eu sou o mais craque no Benfica. No Benfica sou um craque, nem queira saber. Aliás, queria aproveitar, estamos aqui na tribuna presidencial. Exato. Eu vou, nos últimos 10 anos que vivi em Lisboa, devo ter faltado a 3, 4 jogos daqueles que se fizeram no Benfica. Vivi 10 anos na Madeira e devo ter vindo a mais de metade dos jogos que se faziam no estádio do Benfica. Enfim, a minha mulher que não ouça, mas era isto que se passava e, portanto, sou um verdadeiro craque aqui no Benfica, mas nunca fui à tribuna presidencial. E a minha ideia também, e é isso, é que o João, quando fomos eleitos, a nossa lista ganhar, eu vou continuar para o meu cativo, porque eu a ver jogos do Benfica tenho que estar junto ali, enfim, daquilo que é a massa popular do Benfica, não posso ir de casaco, não posso ir dessas coisas, tenho que ir e gritar o Benfica, quem me conhece... E vai estar um bocadinho mais à vontade. É isso, está-se mais à vontade, desfruta-se mais, até me dá azar ir para outro sítio. Muito bem, vamos a mais uma pergunta de um consócio nosso. Francisco, o que é que acha? Acha que posso dar entrada a este consócio? Vamos embora. É o Pedro. Eu estou aqui, sinto a sua fiscalização muito forte. É o Pedro. Aí está, Pedro. Como é que vai? Passou bem? Olá, boa noite aos 4. Também dar aqui os parabéns pela candidatura, porque o Benfica estava aqui a precisar de respirar aqui um bocadinho do ar e também para, no fundo, festejarmos os títulos todos que precisamos. A minha questão vem um bocado aqui com a parte mais financeira, também é uma parte que me toca um bocadinho, mas que também nunca gosto de esquecer, apesar de, no fim do dia, já dizia um grande benfiquista, estar numa sarjeta no Marquês de Pombal em maio, mas pronto, mas no fundo o Covid-19 tem estado aqui um bocado a estragar-nos aqui um bocado os planos para entrarmos no Estádio da Luz, e no fundo é perguntar-vos quais é que são as propostas ou o que é que já pensaram para os sócios, se efetivamente os estádios ficarem fechados até ao fim da época. No fim do dia é isto. E pronto, era dizer-vos isto. Boa noite e obrigado. Boa noite, Pedro. Muito obrigado. O João tem falado sobre isto, tem falado sobre os planos que a sua equipa fez, prevendo todos os cenários. Sim. Né? Boa noite, Pedro. Nós vamos ter que ter uma gestão criteriosa daquilo que vai ser o futuro, nomeadamente rodeado desta situação da pandemia. Portanto, as receitas da bilhética eram muito importantes, chegaram a representar 29 milhões de euros, no ano passado 22, 23, são receitas que nós não vamos ter e, portanto, a partir daí vamos ter que perceber como é que esta situação evolui, vamos ter que perceber se podemos continuar em atividade, é isso que todos nós desejamos, mesmo sem público, e que com isso nós continuemos a ter os contratos com os patrocinadores, continuemos a ter as receitas televisivas que são inerentes à transmissão dos jogos. Mas, fundamentalmente, vamos ter que ter muito rigor, vamos ter que ter muito juízo e vamos ter que encontrar todas as soluções que não ponham em causa determinados rácios financeiros e que são muito importantes para o clube, entre os quais o rácio do fair play financeiro da UEFA, que tem que continuar a ser observado, porque se nós queremos crescer e queremos crescer as receitas internacionais e estar na UEFA e depois gerar mais receitas lá fora, vamos ter que continuar a cumprir esses rácios e é isso que nós faremos com grande rigor e com uma equipa que tem uma grande experiência para lidar com situações difíceis.
João, deixa-me puxar o braço à minha sardinha, se não te importa. Porque eu acho que nestas situações os sócios preocupam-se muito do Covid relativamente aos jogos, mas eu tenho que puxar a brasa à minha sardinha e também se devem preocupar muito relativamente às Assembleias Gerais. E eu hoje em dia não compreendo, com todos os meios que existem disponíveis, que não se façam Assembleias Gerais virtuais, via streaming, ou seja, nós temos capacidade, do nosso site hoje em dia, do Benfica, tem capacidade para um sócio poder entrar com o seu número de sócio, ver se as cotas estão em dias, para comprar bilhetes, para comprar cascóis, para comprar tudo, mas não tem essa capacidade para poder entrar para assistir a uma Assembleia Geral. E, portanto, uma das ideias que nós temos é exatamente, mesmo nesta situação de Covid, os sócios poderem assistir a Assembleias Gerais e participarem em Assembleias Gerais e, inclusivamente, votarem em Assembleias Gerais. Portanto, não será a questão do Covid e nem da pandemia que estamos a passar, infelizmente, que da nossa perspectiva vão retirar aquele que para nós é um ponto, é um momento importante na vida do Benfica, que são as Assembleias Gerais. Muito obrigado, Francisco. Eu recordo aos nossos consócios que estamos na presença de luxo benfiquista. Aqui temos o Presidente da Direção, o Presidente do Conselho Fiscal e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Temos aqui... Estás a exagerar um bocadinho. Só um bocadinho. Devemos ter aqui alguns 200 anos de sócio, contando comigo. Parece-me que mais do que isto é difícil. E, portanto, tem hipótese de ver respondidas todas as vossas perguntas. É o caso do Eduardo, que vamos convocar agora para se juntar à nossa conversa. Não sei se está aí o nosso consócio Eduardo já. Olá, boa noite. Aí está ele, sim senhor. Como vai? Boa noite. Boa noite. Parabéns pela candidatura. Penso que para o nosso Benfica é muitíssimo importante virarmos esta página e penso que todas as pessoas que fazem parte da lista, para cada um das listas candidatas para cada um dos órgãos, têm a credibilidade necessária. Eu sou o sócio 6.478, portanto já sou dos sócios mais antigos e tenho uma pergunta para lhe fazer. Anunciou numa das suas primeiras intervenções que uma das primeiras medidas a tomar seria a realização de uma auditoria. A minha pergunta é muito simples. Essa auditoria vai ser pública, ou seja, de acesso a todos os sócios, ou vai ser truncada com receios de eventuais danos reputacionais para a marca Benfica? Para nós sócios, penso que é importante termos toda a transparência e, portanto, gostaria de saber a sua opinião sobre esta questão, se bem que também o candidato à Assembleia Geral e o candidato ao Conselho Fiscal também me parece que têm uma opinião a dar sobre esta matéria. Muito obrigado, sucessos e a vitória será nossa. Muito obrigado, Eduardo. Uma das primeiras medidas que tomarei, entre outras, será de facto a de realizar uma auditoria externa às contas do clube e às contas da SAD. E vamos lá ver. Uma auditoria externa não tem nada de dramático, é aquilo que se faz em todas as organizações quando se entra numa nova empresa, numa nova realidade. E, portanto, é isso que eu farei com toda a naturalidade. E dessa auditoria vão resultar conclusões. Quem estiver a fazer o seu trabalho bem e a defender os interesses do Benfica, ficará. Quem não estiver a fazer o seu trabalho como deve ser e a não defender os interesses do clube, sai. É para isso que serve uma auditoria e é isso que nós faremos como uma das nossas primeiras prioridades. Eu penso que as auditorias, como o João diz, já que sou do Presidente do Conselho Fiscal, as auditorias são anuais nas empresas onde nós trabalhamos, pelo menos, algumas delas têm que ser até mesmo semestrais, e as auditorias, nomeadamente na SAD, até pela própria lei, obrigatoriamente terão que ser públicas, não há outra hipótese que assim não seja, e também as auditorias do Benfica o terão que ser. E, portanto, isso o Conselho Fiscal é um dos princípios com que falámos, que era exatamente um Conselho Fiscal que emitirá o seu parecer sobre os documentos, quer da direção, quer os documentos como estes das auditorias, e os fará chegar ao conhecimento dos sócios. Os fará chegar, obviamente, em Assembleias Gerais, e, portanto,
Sr. Presidente da mesa da Assembleia Geral encarregar-se-á depois de fazer essa divulgação e promover essa discussão. Portanto, as auditorias são algo que são normais e, portanto, não estamos aqui a falar de perícias judiciais. Isso também as há, mas não é isto que vamos fazer. E, portanto, respondendo não é diretamente à questão, e como disse o Zé, as conclusões da auditoria serão tornadas públicas aos sócios do Sport Lisboa Benfica. Em Assembleia Geral, tal. Exato. Muito bem. Desculpem, há pouco esqueci-me de pedir desculpa pelo nosso atraso. Estávamos à espera que o jogo da seleção acabasse para depois entrarmos. Embora eu pessoalmente, atenção, não vinculo ninguém a esta minha posição, mas eu pessoalmente sofro mais a ver um jogo de treino do Benfica do que... Eu uma vez fui ver um jogo de treino que era o Benfica Casa Pia. Pá, empatámos 2-2 no antigo Estádio da Luz. Eu fiquei tão transtornado, mas muito mais do que depois em 2004 com aquele jogo com a Grécia. Às vezes os meus amigos perguntam-me, por amor de Deus, não trocavas uma taça da Liga por Portugal ser campeão do mundo? Nem o troféu do Guadiana! Não troco nada! Bom, desculpem esta, às vezes uma pessoa enerva-se. Bruno, vamos ao Bruno. É o nosso consórcio Bruno, está aí à espera para entrar. Muito boa noite. Como vai, Bruno? Boa noite a todos. Antes de mais, o obrigado por darem a cara neste momento bastante importante do clube, pela coragem que têm de enfrentar a quem está neste momento na presidência. A minha pergunta é bastante simples. Uma das bandeiras da campanha tem sido formar um Benfica, uma equipa de futebol forte, para sermos competitivos na Europa, que não o temos sido, infelizmente, nos últimos anos. E o que eu queria perceber era, a nível de retenção de talento, como é que se planeia fazer essa retenção de talento, tendo em conta que grande parte dos nossos jovens querem ir para outros campeonatos, querem ganhar mais dinheiro, e essa engenharia financeira e de ambição figura-se difícil nos dias de hoje. E o que é que propõem para conseguir manter esse talento dentro do nosso clube? Muito obrigado. Bem, obrigado, Bruno. Olhando para aquilo que é a estrutura do Benfica e para o modelo que existe hoje em dia, eu acho que nós temos as receitas de bilhética ao nível do nosso mercado. Acho que são receitas interessantes ao nível do nosso mercado. Temos um contrato de direitos televisivos, que não é um mau contrato, e que portanto, também é ao nível do nosso mercado, ou até acima daquilo que o mercado poderia dar. E temos as receitas de merchandising também ao nível do nosso mercado. Ou seja, em termos de receitas correntes, eu acho que estamos ao nível daquilo que podemos fazer. Agora, nós sabemos que as receitas correntes não nos chegam e, portanto, que os gastos que temos são superiores a essas receitas, e há duas maneiras para nós tentarmos resolver esse problema, que é ou vendemos jogadores, ou vendemos muitos jogadores, ou então temos que ir buscar essas receitas lá fora. E essas receitas podem vir, quer através das receitas que vêm da UEFA pela nossa participação em fases muito mais avançadas da Liga da Champions, pela valorização do plantel que nós temos através dessas participações com muito mais sucesso do que temos tido, e pelas receitas de merchandising que nós vamos ter, adicionais àquelas que temos hoje, pela performance desportiva, que faz com que nós possamos ativar todo o potencial, nomeadamente digital, que neste momento não existe, porque não existem resultados desportivos. E, portanto, há aqui um círculo que se fecha, mas que vai sempre parar ao sucesso desportivo. A formação tem um papel fundamental nisto. Eu não digo que nós não tenhamos que vender jogadores, vamos ter sempre que vender jogadores. Mas quanto mais sucesso desportivo tivermos e mais receitas gerarmos da UEFA e do merchandising internacional, menos necessidade temos de vender tantos jogadores. E aquilo que eu acho que tem acontecido no Benfica é que nós temos vendido jogadores a mais, temos que vender jogadores cedo demais, exatamente porque esta direção não foi competente a gerir o futebol do Benfica. E este ano temos vários exemplos, porque se nós tivéssemos passado à Champions, não tínhamos vendido Rúben Dias, o nosso grande capitão. E, portanto, Rúben Dias, e para que isto fique claro, foi vendido em estado de necessidade porque não houve competência a gerir o futebol do Benfica. E, relativamente à formação, nós temos, sem dúvida, uma das melhores formações do mundo,
mérito para quem a fez. Agora, a minha filosofia sobre a formação é diferente. Eu quero formar para jogar e não formar para despachar. Quero que os jogadores de formação tenham todo o seu processo de crescimento normal, que não sejam queimadas etapas na formação, que não se lancem jogadores da formação às férias na Liga dos Campeões sem eles terem feito jogos suficientes pela equipa B. E, portanto, há todo um processo de crescimento que tem que acontecer na formação e há aqui um processo também que passa pela mentalização dos próprios jogadores. O grande objetivo de um jogador da formação tem que ser titular na equipa do Sport Lisboa e Benfica. Mas se a mensagem que eles recebem de cima é outra, será difícil que assim seja. Durante a pandemia, o presidente Luís Filipe Vieira disse-nos que tínhamos um jogador, Vinícius, que podia vender por 60 milhões de euros. Falou em jogadores que podiam valer 100 milhões de euros. Ora, que mensagem é que isto passa para o balneário? Numa altura em que a mensagem do presidente deveria ser: vamos ganhar este campeonato. Temos todas as condições para ganhar este campeonato. Precisamos de garra, precisamos de empenho. É agora ou nunca. Não foi essa a mensagem que passou. A mensagem que passou foi: podemos pôr jogadores à venda daqui a uns tempos. E o que aconteceu? Mais uma vez, Luís Filipe Vieira disse uma coisa e fez o seu contrário. Disse que Vinícius nunca sairia, o nosso melhor marcador do campeonato foi emprestado para ser suplente de um clube inglês. Ora, eu pergunto que valorização é que vai ter este jogador. Tiago Dantas é um negócio que ninguém hoje percebe. Eu cada vez ouço uma notícia sobre Tiago Dantas e não consigo perceber o que é que se passa. Há uma cláusula de compra, mas depois há uma cláusula secreta que não se pode falar. Quem é que impôs a cláusula? É tudo muito pouco transparente neste tipo de operações. E, portanto, eu acho que devem de ser dadas mais explicações aos sócios do Benfica sobre o que é que se está a gerir e como é que se está a gerir o futebol. E eu repito um ponto que disse no princípio desta conversa, que foi: com o nosso nível de receitas, é possível fazer muito melhor a nível de performance desportiva. E eu não me estou aqui a comparar com clubes como o Bayern ou como o Manchester United. Estou-me a comparar com clubes que têm receitas totais parecidas com o Benfica e que não têm nem a nossa grandeza, nem têm o nosso potencial, nem a nossa diáspora, nem o nosso número de sócios. E se pensarmos bem, alguns desses clubes têm chegado muito mais longe e até tiveram presentes, alguns deles, na fase final da Liga dos Campeões que decorreu em Lisboa. Portanto, com o nível de receitas que nós temos, e vamos ser completamente claros nisto, com o nível de receitas totais que o Benfica tem, é possível fazer muito melhor na Liga dos Campeões. E não o temos feito, porque não tem havido competência, porque não tem havido organização e porque não tem havido a missão desportiva para chegar mais longe. Muito obrigado. Eu volto a lembrar que, além do Sr. Presidente da Direção, temos também o Presidente do Conselho Fiscal e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Por isso, as vossas perguntas aproveitem agora que eles estão aqui para fazer perguntas para qualquer um deles. O José Rui é o próximo inscrito, o nosso consórcio José Rui. Como vai, José Rui? Olá, boa noite a todos. Uma vez mais, os meus parabéns pela vossa iniciativa, mais recentemente pela junção das duas candidaturas, que de facto demonstram aquilo que pretendem efetivamente, que é lutar pelo Benfica e estar em prol do futuro do Benfica e defender os sócios do Benfica. Eu tinha aqui 3 questões que estão diretamente relacionadas com o próximo ato eleitoral do dia 30 de outubro e, portanto, questões direcionadas para o candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral, especificamente, mas também, naturalmente, os restantes também podem intervir, se assim o entenderem. Portanto, a primeira questão, que ações é que já foram realizadas ou estão previstas para verificarem e validarem o método de votação que está previsto para o dia 30? Portanto, informático e em urna.
A segunda questão é se, considerando também o contexto de pandemia e toda esta envolvente que muda radicalmente quase de um momento para o outro, se não tem receio de que o complemento do voto físico em urna seja ou venha ainda a ser inviabilizado. E, por último, se não faria sentido realmente, portanto, considerando este contexto, a votação que decorresse ou num sábado ou então durante 2 dias, ou eventualmente até mesmo durante a sexta-feira e o fim de semana, portanto, para permitir uma menor afluência de pessoas no mesmo período de duração. E é isto. E muito obrigado. Bom, respondendo, eu ainda não sou o presidente da mesa da Assembleia Geral, portanto, ainda não tenho poderes para poder modificar aquilo que é o ato eleitoral, que já está, digamos que, pré-estabelecido. Portanto, aquilo que nós, obviamente, levantámos várias questões, aquelas que acaba de dizer, por exemplo, nós já houve da nossa parte essa questão da votação serem mais do que um dia. Já houve a questão também que já foi levantada à presidência da mesa da Assembleia Geral nesta atual, a dizer exatamente como é que será feita a parte física. E a verdade é que tudo isto nos foi remetido, digamos que de uma forma que nós não compreendemos, para quando as listas forem realmente entregues. Ou seja, o que o presidente da mesa da Assembleia Geral, em substituição, nos disse foi: depois das listas realmente entregues, teremos uma reunião e nessa reunião depois vamos estudar como é que isto se vai fazer. Portanto, o que é verdadeiramente demonstrativo, também ao nível da presidência da mesa da Assembleia, é como até aqui o Benfica está a navegar à vista, porque não sabemos exatamente como é que o ato se vai processar, se realmente é só físico, se é só eletrónico, se à última da hora as impressoras vão deixar de funcionar, que não sabemos exatamente quantos dias vão ser, enfim, se existem mais do que uma urna, uma assembleia de voto por distrito, enfim, há uma série de dúvidas que, na realidade, o Presidente da Mesa da Assembleia, em substituição, ainda não teve o cuidado de informar as listas. E ele dá como justificação que isso são situações que vão ser definidas depois das listas serem entregues. Portanto, nós esperamos que nós vamos entregar a nossa lista sexta-feira, brevemente, e, portanto, a partir daí, esperamos que na próxima semana, o mais rapidamente possível, tenhamos essa reunião para definir efetivamente todos esses pontos que acaba de revelar e que são bastante importantes, mas que, na verdade, não temos uma resposta objetiva para lhe dar, porque, volto a repetir, o Presidente da Mesa da Assembleia, em substituição, não dá essa informação às listas. Para complementar o que disse o Francisco, acho que há um ponto fundamental, que é todos os benfiquistas gostariam que estas eleições fossem não só as mais participadas de sempre. E eu, mais uma vez, faço aqui um apelo a todos os benfiquistas que vão votar, porque é importante fazê-lo, mas também que fossem eleições de uma fiabilidade total, que ninguém tivesse dúvidas relativamente ao processo eleitoral. E por isso nós fizemos também uma carta ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, levantando uma série de questões. Não nos satisfizeram essas respostas e aguardamos que elas sejam esclarecidas quando entregarmos as listas, nomeadamente aquelas que têm a ver com a fiabilidade do voto eletrónico, que obviamente tem que ser assegurada para tranquilidade de todos os benfiquistas. Muito obrigado, João. Tem sido uma sessão em que estamos, como desde o início tenho dito, a conhecer melhor os candidatos aos órgãos sociais do Benfica e temos-lo feito. Por exemplo, acabámos de saber também que o Presidente da Direção tem uma bexiga. Isso ficou claro para quem pensava para quem tinha dúvidas relativamente a isso. E vamos a uma última pergunta para o José Teotónio, que também está aqui, o nosso Presidente do Conselho Fiscal, e também merece, e é o Diogo, não é assim, Diogo? O nosso consórcio Diogo. Olá, boa noite, não sei se me estão a ouvir. Exato, Diogo. A minha pergunta não era só para o Conselho Fiscal, era para ambos
os dois candidatos e até para os três, porque a pergunta vai um bocadinho ao encontro também de uma alteração estatutária que no meu entendimento fazia bastante sentido, que era, se calhar vou dividir a pergunta em duas partes, que era para ouvir primeiro a opinião dos candidatos, de que no entendimento deles, qual é o nível de transparência que hoje em dia existe entre estes três órgãos, e se no futuro não fazia sentido irem a eleições como órgãos separados, ou seja, em que cada sócio poderia votar, tinha 3 boletins de voto, como acontece hoje em dia numa eleição autárquica, ter 3 boletins de voto para poder votar em cada um dos órgãos das várias listas. Ora, eu começo por responder. Eu acho que não faz sentido haver eleições separadas para os 3 órgãos. O que é importante, e não faz sentido porque há um projeto que é comum, há ideias que são comuns entre todas as pessoas da lista. O que tem que haver é uma clara identidade de pontos de vista sobre o futuro, primeiro ponto. Segundo ponto, que tenhamos uma Assembleia Geral que seja representante de todos os sócios e que exerça verdadeiramente esse poder, não só em Assembleias Gerais livres, democráticas, em que toda a gente tenha o direito de falar, mas também em todos os aspectos relacionados com a vida do clube. E depois, que tenhamos um Conselho Fiscal que faça o seu trabalho, com independência, com rigor, fiscalizando os atos da direção. E, portanto, se todos os órgãos forem exercerem os seus mandatos com a independência que os deve caracterizar, eu acho que nós teremos um clube que será unido nos propósitos, mas que também será muito rigoroso nos procedimentos e na fiscalização daquilo que são os atos da direção. Sr. Presidente do Conselho Fiscal, quer acrescentar? Prefiro esta opinião. Acho que os órgãos devem ser comuns, não estamos a falar, porque o projeto tem que ser comum e por isso não poderia haver aqui depois contravapores. Tem que haver, sim, independência dos órgãos para poder haver, cada um exercer as suas funções e que estão definidas em termos estatutários, mas o projeto é comum. E, portanto, temos que nos identificar com este projeto. O Conselho Fiscal o que vai fazer é, face ao programa que foi apresentado e face àquilo que são as suas obrigações estatutárias, emitir as suas opiniões e fazê-las chegar aos associados. Nunca será ou nunca poderá ser um contravapor. Ou seja, se as coisas estiverem a ser cumpridas e se estiverem a ser feitas, não é ter uma agenda própria. E isso era o risco que se corria se tivéssemos no fundo, órgãos, votações para órgãos em separado. Portanto, acho que faz sentido fazer em conjunto, com a tal independência de cada um dos órgãos e conhecendo que cada um deles aquilo que são as suas funções e exercendo-as com independência. Sr. Presidente do Conselho Fiscal, foi um prazer tê-lo conhecido. Muito obrigado. Agradeço prazer também. Agradeço muito conhecer esse consórcio. Exatamente. Que sofre tanto como nós. É isso. Nós vamos despedir-nos de si agora porque vamos convidar um senhor vice-presidente. Isto não significa nada do ponto de vista não fica quebrada a cooperação institucional, não se preocupe. É só mesmo uma troca de lugares breve para ficarmos a conhecer mais um elemento. Mais uma vez lhe agradeço. Não, eu também agradeço esta oportunidade e também agradeço porque também tenho uma bexiga. É isso mesmo. É isso. Obrigado. Tá. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho Fiscal. E agora vem o Sr. Vice-Presidente Pedro Adão e Silva. Boa noite a todos. Viva, boa noite, como vai? Não sei se esteve a acompanhar a nossa emissão. Estive a acompanhar, sim, certo, não sei se tem também questões que queira colocar. Não, acho que não. Não? Muito bem. Nós vamos aproveitar a sua presença aqui para pedir mais perguntas aos nossos consórcios. Eu não sei se já temos consórcios em linha. Tenho a impressão que ainda não, mas devemos ter. E se calhar vamos fazer o mesmo que fizemos com os outros participantes. Do inquérito. Podia. Não. Não era isso que eu me referia. É sobre dupla centrais de sempre. Não, já fizemos. Era só se o João queria apresentar o Pedro Adão e Silva e se... O Pedro é um grande benfiquista, é alguém com quem eu já discuto o Benfica há muitos anos
e que vive o Benfica exatamente com a mesma paixão como eu, que tem a mesma ideia daquilo que tem que ser o futuro do Benfica, não só em termos de gestão desportiva, como em termos de transparência e em termos de credibilidade para um clube com a dimensão do Sport Lisboa Benfica, e portanto é com grande satisfação que eu tenho como vice-presidente na direção do nosso clube. Sim, eu acho, já agora vou-lhe dar a palavra, Sr. Vice-Presidente. Eu, quer dizer, como calcula, como toda a gente, vi que participou em debate de futebol, em programas de debate de futebol, e que optava por participar com ponderação e sensatez, opção que eu achava bizarra, não é? Achava muito... Achei que estava fora do... Até é estranho haver um canal de televisão disponível para isso. Tão surpreendente, acho que ainda é mais surpreendente. Mas também, eu acho que também é um sintoma de que é possível, ou seja, que há uma disponibilidade para vermos o mundo do futebol, e não apenas o Benfica, a mudar um pouco e a ter uma cultura de exigência, de transparência, de rigor, à qual não estamos habituados. E eu acho que há um enorme equívoco, que é a ideia, estes tipos, se forem rigorosos, transparentes e credíveis, não vão ganhar. Não, é exatamente o contrário, vão ganhar mais. Exato. É uma ideia bastante peregrina, aquela de que para ganhar temos de fazer assim uma coisa à antiga portuguesa. Não, a nossa capacidade de afirmação desportiva depende precisamente de nós mudarmos aquilo que são os nossos padrões de exigência. E é uma espécie de clamor que eu acho que se sente entre os benfiquistas. Eu diria que o país sente esse clamor em relação a várias áreas, mas os benfiquistas também clamam por isso. Chegou o momento de termos um clube que funciona de outro modo. É isso. Isto não tem nada a ver com um olhar excessivamente crítico sobre o passado, é perceber que estamos noutro tempo. Claro. E que os sintomas de que houve aqui um esgotamento são manifestos e visíveis. E o que eu acho neste processo, que já leva algum tempo e que no fundo tem hoje este momento de apresentação da lista, é que há aqui também uma oportunidade, ou seja, e é uma oportunidade que eu sinceramente julgo que é quase única. Dificilmente este conjunto de pessoas com perfis tão distintos, mas que têm traços comuns, vocês há pouco falavam disso, o primeiro dos quais essencial é mesmo a vivência do Benfica. Eu ouvi há bocado o Zé Teutónio a dizer uma coisa que eu penso nela várias vezes, que é a ideia de eu deixar de ver o jogo no meu lugar. Não estou nada inclinado para aí, não sei se a tribuna não vai ficar vazia. Não, a tribuna não vai ficar vazia, porque eu nesse caso garanto que a tribuna vai ficar cheia, mas é de sócios do Benfica. É de sócios do Benfica. Também era uma mudança engraçada, haver gente mesmo do Benfica. Presidencial. Uma coisa audaciosa. Uma comissão de honra só com benfiquistas, a tribuna só com benfiquistas. Tenho medo que seja, como se diz agora, demasiado disruptivo. Exatamente. mas há esse lado do benfiquismo e pessoas que têm as suas vidas profissionais, todas que não dependem do Benfica, nesse sentido, mas que dependem mesmo do Benfica, no sentido... eu dependo do Benfica. Eu já vivi fora de Portugal, mas quando vivi fora de Portugal não tinha possibilidade de vir a Portugal ver jogos. Mas eu organizo o meu cotidiano com os jogos do Benfica e condiciono as coisas que eu faço com os jogos do Benfica. Portanto, essa dependência existe, mas há uma outra dependência que é nefasta, que é as pessoas que dependem das suas ligações orgânicas ao Benfica. Eu acho que este conjunto de pessoas não tem esse lastro e com isso pode oferecer, na verdade, uma direção do clube nos vários órgãos que não tem a ver com o que nós temos tido nos clubes de futebol em Portugal, diria mesmo. E, de certa forma, isso devolve-nos a um Benfica do passado, que era um Benfica dirigido por homens bons. Claro. Porque a honradez, sim, quer dizer, é desconhecer a história do Benfica, achar que a honradez, a credibilidade não marcaram... Marcaram? Sim. Marcaram? Desde o início. Desde o início. Portanto, muito bem, vamos a mais um consórcio, mais uma pessoa para a qual, tal como nós, a vida é melhor por causa do Benfica, era aquilo que estava a dizer o Sr. Vice-Presidente, é o Manuel. Agora. Ora, muito boa noite a todos, aos candidatos e a ti, Ricardo. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar a junção das duas candidaturas, Servir Benfica e Vou Mais Alto, a glória é agora.
E, portanto, na sequência do que o Pedro estava a dizer, que organizamos o nosso cotidiano em função do Benfica e viver o Benfica 24/7, que em termos de comunicação e marketing, quais seriam as ideias principais para modernizar ainda mais o clube, passando por uma independência cada vez maior da BTV? Muito obrigado e viva o Benfica. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Eu acho que há trabalho que foi feito e que foi bem feito, mas há muitas coisas a melhorar do ponto de vista da comunicação e do marketing do Benfica. Da BTV já falámos, acho que a BTV não só tem que ser um espaço de democracia para todos, mas acho que pode também melhorar muito os seus conteúdos e ser mais apelativa para os benfiquistas. Acho que, a nível de marketing, o Benfica, principalmente na área digital, está atrás daquilo que poderia fazer. Nós temos 1/3 dos utilizadores de Instagram do Ajax, mais ou menos a mesma proporção relativamente ao YouTube, e, portanto, há aqui, nesta área, na área das redes sociais, na área do streaming, na área das parcerias com plataformas de streaming, na criação do adepto digital, que é, por exemplo, a criação de um adepto que, não, principalmente sendo estrangeiro, não querendo ser sócio, mas querendo ter alguma coisa sobre o Benfica, tenha direito de aceder a alguns conteúdos que não sejam os conteúdos disponíveis para sócios e que isso seja a porta de entrada para ele depois poder evoluir para uma situação de sócio. Portanto, há muitas ideias no programa relativamente ao marketing, há muitas ideias relativamente ao potencial digital e à internacionalização que pode ter, e essa será uma das prioridades. Temos na nossa lista pessoas que são especialistas nesta área, que foram, inclusivamente, já trabalharam com as autoridades europeias sobre o assunto, e será uma das prioridades absolutas em termos de melhoria no Benfica. Mas eu volto aqui ao meu ponto principal, que é: nós podemos ter o melhor diretor de marketing do mundo, mas se não tivermos resultados desportivos, não conseguimos vender tanto como nós gostaríamos de vender. E, portanto, isto é inegável. Quer dizer, não faz sentido ter uma estrutura profissional para potenciar o Benfica, o nome e a marca, e depois a seguir não ter os resultados desportivos que o acompanham. E este é que é o problema do Benfica. E este é que é o problema neste momento. É que não se percebeu que este lado, que é o lado do marketing, da comunicação, da otimização daquilo que é o merchandising do Benfica, só faz sentido se nós tivermos os resultados desportivos. Quando perdemos este equilíbrio, obviamente, perdemos toda aquela que pode ser a ideia de futuro sobre o clube. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela pergunta e vamos avançar já para outro consórcio, que é o Joaquim. Já aí está, Joaquim. Como vai? Consegue ouvir-nos? Já não. Não? Está aqui. Não. Será o Manuel Serra foi de quem nos despedimos ou não? Foi? Foi. Sim, acho que foi de quem nos despedimos. Estava à espera que me aparecesse um Joaquim. Não apareceu ainda. Não? Certo. Francisco. Então andámos os dois na mesma escola. 10 anos depois. 10 anos é verdade, mas não parece. Seguramente que havia lá uma carteira com o nome Francisco, com o nome Francisco, e o Ricardo foi-se lá sentar e mudou aquilo. Saquei do canivete e pus por baixo. Exato, por baixo. Ricardo. Por acaso, devo dizer-lhe agora que fala nisso, que há lá carteiras que têm escritas coisas do Benfica pelo meu punho. E designadamente o tema: ganhámos a primeira, vencemos outra vez, repetir não é asneira, não há 2 sem 3. Da terceira vez seguida que fomos à final da Liga dos Campeões, da Taça dos Campeões, exatamente. E por acaso não ganhámos. Mas sim, há muitas coisas que são carteiras em madeira e nós aproveitávamos aí. Por que outra razão é que fariam carteiras em madeira? Se não era para escrever coisas do Benfica. SLB em todo o lado. Com certeza. Sim, o Joaquim já está. O Joaquim já está. Vamos embora, Joaquim. Boa noite. A minha pergunta
Boa noite. Em relação à candidatura, o que é que pensa fazer em relação aos sócios que fazem 200 km, que é o meu caso, e mais, para em vez de nós gastarmos o nosso pouco dinheiro que temos, irmos às grandes superfícies que existem em volta do estádio, em vez de gastarmos esse nosso pouco dinheiro, gastámos-lo ou participar em alguns eventos que possam fazer junto do próprio estádio. Obrigado, boa noite e parabéns. Boa noite, muito obrigado. Joaquim, agradeço a pergunta e porque para dar resposta a essa pergunta nós temos uma série de medidas do nosso programa. E aquilo que nós ouvimos quando andámos por esse Portugal fora foi exatamente as dificuldades e mais do que as dificuldades, o grande benfiquismo daqueles que vivem fora de Lisboa, que tinham que vir a Lisboa muitas vezes para assistir a jogos do Benfica em horários menos próprios e que depois voltavam para casa às tantas horas da noite. Um dos pontos que se tem que melhorar no Benfica chama-se melhorar a experiência do dia de jogo. E aqui nós temos que aprender com os outros clubes. A experiência do dia de jogo não pode ser chegar um quarto de hora antes do jogo começar, assistir ao jogo, tentar comer qualquer coisa que às vezes é impossível porque há uma fila para o bar e depois ir-se embora. E por isso é que eu no meu programa proponho várias coisas. Proponho, por um lado, trazer de volta o comboio Benfica. Disseram-me que era impossível. Disseram-me que não ia funcionar. Pois eu arranjei os parceiros certos e arranjei a viabilidade financeira para este projeto exatamente porque fui à procura da maneira de o fazer. E, portanto, vamos imaginar o Joaquim vive onde? Em Elvas. Elvas aí não chega ao comboio do Benfica. Mas vamos imaginar. Penso nas pessoas que estão a norte do país, exatamente. Penso nas pessoas mais longe que Elvas. Na segunda parte eu já te respondo. Mas vamos imaginar uma pessoa que vem do norte. O comboio do Benfica traz essa pessoa para o Estádio da Luz. Um comboio, não como um comboio antigo, mas de uma versão mais moderna. Que seja também um museu ambulante para dias em que não traz os adeptos. Que seja decorado com motivos do Benfica. Que use muito do espólio do museu que não pode, neste momento, estar a ser exibido. Que projete jogos do Benfica. E que comece a criar um momento de benfiquismo antes de chegar ao Estádio da Luz. Quando chega ao Estádio da Luz, o que encontra é aquilo que no meu programa eu defino como uma zona do adepto 2.0. Ou seja, não é aquilo que existe neste momento, mas é uma zona do adepto com entretenimentos digitais, com envolvimento de antigos jogadores do clube, com envolvimento de jogadores das modalidades, com informação sobre as modalidades, que é uma coisa que não existe. É inacreditável que os adeptos vão ao Estádio da Luz e que não saibam sequer que há jogos a decorrer ali ao lado. Bastava pôr um placar com informação sobre as modalidades. E que cria ali um espaço para toda a família, moderno, com um espaço para merendas, para quem quiser trazer as merendas, com o envolvimento das casas do Benfica, que podem rotativamente assegurar algumas dos comes e bebes daquele espaço. E que faça o quê? Faça com que as pessoas tenham o incentivo de chegar mais cedo ao estádio, de passar um dia em família à volta do estádio, dentro do perímetro do estádio. O que é que conseguimos com isto? Que muitas das receitas que agora estão espalhadas à volta do estádio, por centros comerciais e por outros sítios, sejam receitas efetivamente do Benfica. Efetivamente do Benfica. Portanto, estamos a conseguir duas coisas. Estamos a conseguir momentos de benfiquismo e estamos a angariar mais receitas para o clube. Não me venham dizer que isto não é possível. Não me venham dizer que isto não é possível. Porque eu trabalhei numa empresa que foi patrocinadora dos maiores eventos desportivos. Patrocinadora do Euro, patrocinadora do Mundial. E, portanto, eu sei que estes projetos podem ser bem feitos, com profissionalismo, com modernidade e que são projetos que são autossustentáveis com os patrocinadores. Portanto, mais uma vez, o que tem é que haver uma ambição, o que tem é que haver uma vontade de transformar a experiência do dia de jogo numa coisa completamente diferente daquilo que é hoje. Se houver essa vontade e houver profissionalismo, nós vamos ter no Estádio da Luz uma experiência completamente diferente.
Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Estas medidas são muito importantes. Eu acho que é muito bonito que o Benfica possa retribuir o amor dos benfiquistas que moram longe e que fazem tantos sacrifícios para vir. Joaquim, encontramos no Estádio da Luz ou então no Pompílio, que é um restaurante que há aí ao pé de Elvas, onde eu vou muitas vezes encher o meu bandulho. Joaquim, se me vir lá a bordo e conversamos um bocado sobre o nosso Benfica. Vamos avançar para o nosso consórcio, não sei se é o último, mas devemos estar a encaminhar-nos para o fim, e é o João Afonso. João Afonso. Como vai, João? Boa noite. Estão-me a ouvir? Sim, estamos. Sim. Por já, obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Estou a segui-la desde os primeiros passos e estou muito contente com... desculpem se ouvirem algum som, é que... Há um mini consórcio aí, não é? Há um mini consórcio, nasceu há 2 semanas. Mostra lá, vira lá, quero ver o mini consórcio. E a minha pergunta era o que é que considera ser 4 anos bem-sucedidos? O que é que seria para si um mandato bem conseguido realisticamente? Claro que todos nós queríamos 4 Ligas dos Campeões e ganhar tudo e a todos, mas o que é que seria para si, ao fim de 4 anos, sucesso? Ser campeão 4 anos seguidos em Portugal e termos nesses 4 anos atingido pelo menos 2 vezes os quartos de final da Liga dos Campeões e eventualmente uma meia-final da Liga dos Campeões. Se nós não ambicionarmos chegar mais longe, nunca vamos passar da fase de grupos. E, portanto, esta é a minha ambição. E é para isso que eu trabalho e é para isso que as pessoas que estão à minha volta acreditam que nós podemos conseguir. Muito obrigado, João Afonso. Felicidades para o mini consórcio. Obrigado. E ele parece-me com muita vontade. Está muita vontade, mas não mostra aí o outro consórcio. mostra lá o outro consórcio. Ou será uma Não, está no outro quarto. Está a acordar. Ainda estamos com as horas trocadas. É os primeiros dias, sabe como é que é? Ok, obrigado pela pergunta. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Um abraço, João. Obrigado. Meus amigos, nós vamos fechar esta conversa com os nossos consórcios e se calhar a minha última pergunta para todos era quais são as vossas expectativas para o que resta da campanha, quais são as principais ações que ainda faltam, e é isso. As nossas expectativas continuam a ser a de continuar a crescer. Esta é uma candidatura de união, é uma candidatura agregadora daqueles que não se sentem representados pelo atual presidente. E, portanto, o que nós vamos continuar a fazer é levar a nossa mensagem para os sócios, neste momento, com a força que nos traz Francisco Benítez e o movimento Servir o Benfica. Acho que é muito importante que, em conjunto, nós falemos para todos os sócios e lhes expliquemos uma coisa que eu acho que os sócios têm que entender, que é quando nós estamos a criticar o presidente, não estamos a criticar o Benfica. E que isto fique claro para todos. E que nenhum presidente do Benfica tem o direito de dizer que cada vez que se faz uma crítica se está a criticar o clube. Nem tem o direito de esconder atrás do clube para não responder às críticas e para não debater com os seus opositores. E, portanto, aquilo que nós vamos continuar a fazer é a lutar pela democracia, é a apresentar propostas, a apresentar ideias e a apresentar um projeto de futuro que reconhece o passado, mas como disse um dos apoiantes que muito me orgulho a ter, que é Bagão Félix, vamos reconhecer o passado, mas vamos projetar o futuro. E é isso que esta candidatura garante que fará até ao fim destas eleições. Francisco. Eu aí só acrescentava mais uma situação que eu acho que deve ser um objetivo que nós devemos traçar também para este final da campanha, que
tem a ver com motivar os benfiquistas a irem votar. É muito importante que todos os benfiquistas, e o João há pouco disse que esta deveria ser uma das eleições, se não a eleição com o maior número de votantes de sempre da história do Benfica, se isso for possível. E, portanto, acho que é muito importante os benfiquistas perceberem o ponto da história do Benfica em que estamos e que qualquer benfiquista que fique em casa e que no dia das eleições não saia para ir votar, não está a exercer o seu dever, o seu direito de benfiquista. E ele tem que ir, independentemente da lista em que vou votar, mas eu acho que na nossa é claramente a melhor solução, mas que saiam de casa, vão às assembleias de voto e vamos fazer destas eleições as eleições mais participadas sempre da história do Benfica. Esta é uma das mensagens que eu quero levar, juntamente com o João, e vamos estar em Braga amanhã, exatamente, é uma das imagens, uma das mensagens que nós queremos levar, é que as pessoas têm que se esforçar um pouco, e se esforçar aqui é exercer o seu benfiquismo ao sair de casa, ao ir às assembleias de voto e a votar para mudar a história do Benfica, que está na altura de nós virarmos a página para uma nova etapa do Benfica. Sr. Vice-Presidente, quer acrescentar alguma coisa? Não, há uma frase que eu ouvi muitas vezes, muitos benfiquistas, muitos sócios no estádio, vinham ter comigo e diziam assim, é preciso que apareça uma alternativa credível. Acho que esta foi de longe a expressão que eu ouvi mais nos últimos anos. Está aqui uma alternativa credível. E a alternativa credível significa que, o Francisco dizia isso, isto é um momento de viragem, é um novo capítulo. E um novo capítulo com uma exigência distinta, que tem já aqui uma experiência de participação, de envolvimento dos sócios todos. E é fundamental que, e eu acho que é isso que é preciso fazer nestes 15 dias, é fundamental que os sócios, e em particular aqueles que vivem o clube com frequência, mas que não costumam votar, porque nas últimas eleições votaram 12 mil sócios, quer dizer, há cerca de 40 mil pessoas com Red Pass que vão sistematicamente aos estádios. E, portanto, essas pessoas é necessário que percebam que o momento é este. E isto não tem nada a ver, eu repito, não é uma coisa contra o Presidente, é uma oportunidade a favor do Benfica, de mudar de página e encarar o futuro. E dia 30 de outubro há mesmo essa oportunidade. Eu acho que estes 15 dias que faltam são um momento para mostrar aos sócios que têm de facto essa oportunidade para escolher uma alternativa credível. Muito bem, muito obrigado. Eu queria, se calhar, resumir isto tudo, despedindo-nos dos nossos consócios. Queria dizer que fiquei muito impressionado e satisfeito com a qualidade da lista. Muito obrigado. Queria dizer que, como o Francisco disse, é importante participar, que é importante perceber o que é que significa a democracia também dentro do nosso clube. Era aquilo que o João estava a dizer, quer dizer, ninguém entenderia que, por exemplo, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissesse que quem critica a conduta dele no seu mandato estaria a criticar Portugal. É absurdo pensar que isso não é assim que funciona, e também convém perceber também o que é que vai acontecer no próximo dia de outubro, no próximo dia 30 de outubro, que é o que acontece sempre na democracia. É o que vai estar em jogo, é o último mandato, é isso que está a sufrágio. Os outros mandatos já foram sufragados. E, portanto, o que vai estar a sufrágio é o último mandato. O próximo. E o próximo, exatamente. É isso, é uma avaliação do último e uma proposta para o próximo. E é isso. Mais uma vez, o sócio número 12.049 despede-se com muito orgulho por aqui ter estado a conversar com os seus consócios. Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Até à próxima. Obrigado a todos. Até ao próximo. Viva o Benfica. Viva o Benfica. Há uma voz dentro de nós que se ouve distintamente, no meio de 60 mil aos gritos, e que nos diz constantemente: queremos mais, merecemos mais, isto não chega. Os nossos avós ouviram-na, quando não era um sussurro, mas sim um urro, que se ouvia a Europa fora, como não se ouve agora. Hoje é uma glória passada, abafada, pelos mas e pelos ses, que ouvimos todos os dias e que não nos dizem nada. Quero ouvir de novo glória e conquista. É isso que é ser benfiquista. É isso que grita a voz da águia. É essa a nossa vocação. Voar mais alto. Dar asas à ambição.
João Noronha João Lopes. Noronha João Lopes. Noronha Lopes. A glória é agora.